nós vamos à palavra. O nosso tema de hoje é Jesus, o equilíbrio perfeito na sua casa. Olha aí. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Muitas vezes a gente tem que lidar com a inconstância espiritual. Quantas vezes nós paramos de orar? Quantas vezes nós paramos de ler a Bíblia? Quantas vezes por semanas deixamos de ir ao culto por qualquer coisa? Agora não, com a crise todo mundo está desejando voltar à igreja. Mas muitas vezes deixamos de nos congregar pela coisa mais simples, a gente abandona o nosso trabalho na igreja. Mas o nosso tema é Jesus, o equilíbrio perfeito na sua casa. E eu quero levar o tema para os dois sentidos da palavra casa. Casa como seu corpo, morada do Espírito Santo, casa onde o Espírito Santo, que é Deus, mora, e casa aonde você mora com a sua família. Por isso a constância, a firmeza, a segurança tem que ser firmes, tem que ser seguro. Não pode se mover para lá e para cá, tá como indo com qualquer vento de doutrina, com qualquer sentimento. Eu vou deixar de ir, eu vou deixar de orar, Jesus não me responde, Jesus não me atende. Não, aonde Jesus está, há um equilíbrio. Bendito seja Deus. E a gente volta sempre ao tema de ele ser o fiel da balança na sua e na minha vida. O Salmo 1 diz assim que o homem, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a Bíblia faz uma comparação. Diz que ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E é comparado a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e tudo o que faz prosperará. Mas aí ele diz que os ímpios não são assim. Ele diz que os ímpios são como a palha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então há uma comparação, um paralelo que o Salmo 1 faz entre a árvore plantada e a palha. A árvore plantada tem raiz profunda no solo. Quer dizer, eu não posso arrancar de qualquer jeito essa plantinha porque ela tem raiz, e essa raiz é exatamente o que dá vida a ela. Então, ela é plantada e com raiz ela vai tendo vida e permanece de pé. O que lhe faz ter raiz é exatamente a presença de Jesus na sua casa. É o que vai lhe dar o equilíbrio. Mas a folha, a palha, ela é levada pelo vento. Dá um vento, não arranca a planta porque ela tem raiz, mas a palha, ela vai embora e desaparece. Mas quem tem profundidade com Deus é aquele cristão que se move por fé. Ele não se move pelas circunstâncias, ele não é baseado pelo que cerca ele é baseado, a sua fé está baseada em Cristo Jesus, que é a rocha eterna aonde ele está plantado. Também há uma comparação que a Bíblia faz, e eu gosto dela, que é no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus,
chegando no final, depois do versículo 24, que Jesus faz a comparação e diz que uma casa edificada sobre a rocha, quer dizer, uma casa que tem raiz, que tem raízes, ela está presa na rocha, ela não cai, ela não é destruída quando sopram os ventos. Aí a Bíblia diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto na casa, mas ela tinha raiz. Ela estava edificada sobre a rocha e ela permaneceu. Sofreu a erosão do choque das ondas, do choque da poeira, assim, das tempestades da poeira do deserto. Ficou arranhada, a pintura ficou talvez feia, um pouco precisando de retoque, mas ela não caiu. Assim são as circunstâncias na sua vida. O vento forte, a tempestade, a angústia, a dor, a saudade, a necessidade, mas você não vai tombar, você não vai cair. Por quê? Você não vai ser arrancado, porque você está edificado sobre a rocha. Aí ele diz, como ele disse que a palha o vento leva, ele diz também que a casa edificada sobre a areia, as mesmas circunstâncias destruiu. Quer dizer, não é umas circunstâncias, não é um castigo, uma dor mais forte para mim, porque eu sou mais pecador do que A ou do que B. Não, ela veio para todos. A Bíblia diz que o sol se levanta para bons e maus. A diferença vai estar aonde você está plantado. Que tipo de raiz você tem? Aí é o que vai fazer a diferença quando o dia mau chegar na sua casa. É por isso que eu estou com você aqui todo dia de manhã dizendo isso a você. De segunda a sexta-feira. Há esperança para você se você tem raiz. Porque ao cheiro das águas a árvore brotou, porque ela tem raiz. E quem tem raiz sobrevive. Quem tem raiz aguenta. Quem tem raiz dá fruto. Mesmo no meio da tormenta, ela cresce e prospera. Bendito é o nome de Jesus. Então, há 4 coisas fundamentais que você tem que aprender hoje, gravar para toda a vida. Há 4 características que dá o equilíbrio perfeito na casa aonde Jesus mora. 4 coisas, rapidinho a gente vai descobrir essas coisas. Primeiro, na casa que Jesus mora, tem oração constante. A Bíblia diz, orem no Espírito em todos os momentos, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo e por todos os santos. Efésios 6:18. Esse versículo nos traz chaves importantes para a nossa vida cristã. Ore no Espírito. Quando temos consciência que o Espírito é uma pessoa e que Ele habita em nós, passamos a entender por que falar com Ele é essencial para o nosso equilíbrio dentro da nossa casa. E como Ele mora em você, você vai orar e você vai orar em todo lugar, em toda hora. Não existe um momento, eu só posso orar se não chover, eu só posso orar se fizer calor. Não, é em todo tempo você vai orar. Aí quando a gente dá vida devocional, a gente mostra o segredo do devocional, do lugar secreto. Mas eu lhes disse, quando a gente dá vida devocional, a gente diz que orar em o lugar secreto é exatamente, a vida devocional é exatamente o resultado de uma oração constante, de uma vida de oração constante. Então, a casa que Jesus mora tem equilíbrio, tem oração constante. Ore no Espírito, ore em todos os momentos. Todo momento é propício para uma conversa. Se você está trabalhando, se você está lavando louça, se você está na cozinha, se você está na pia, lavando aquele monte de
prato, como dizem aqui as entrevistadas, que os pratos se multiplicam como mágica em cima da pia. Aonde você estiver, se você estiver dirigindo, e aí eu vou para os motoristas também, qual é a mulher cristã que já não chorou num sinal, já não deu glória a Deus, não aproveitou o sinal para enxugar as lágrimas, porque vinha conversando com Jesus e a alegria foi tão grande que deu graças a Deus o sinal fechar para enxugar lágrimas e prosseguir a viagem. Todo canto, na cama do hospital, mesmo nos leitos terríveis de UTI, no momento de lucidez, você ora com a mente, ora com o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Gente, a oração é constante na casa que Jesus habita. Em que situação eu devo orar? Em todas as situações. Muita gente acredita que Deus não escuta a oração porque você tá brabo com o filho ou brabo com o marido. Que história é essa, minha amiga? Jesus escuta. Jesus não escuta também. O que você tem que fazer é, se você tem rancor, se você tem ressentimento, se você tem raiz de amargura, se você não perdoou, aí você tem que primeiro olhar para dentro de você, fazer uma limpeza, e isso você vai conseguir se você conseguir orar consigo mesma, para poder chegar ao perdão, à graça, para que você tenha o equilíbrio da presença de Deus dentro de você. É uma vida de exercício, é uma vida de disciplina. Bendito é o nome de Jesus. Não deixe de orar porque está desanimado. Não deixe de orar porque o marido é ruim. Não deixe de orar porque o filho está rebelde. Não deixe de orar porque perdeu o emprego. Não deixe de orar porque ganhou o carro novo. Não deixe de orar porque foi promovido e agora recebeu uma gratificação bem grande. Não deixe de orar porque agora é pastor, tem uma igreja grande para dirigir. Não, em todo momento você precisa da oração. Todos os momentos. Ore no Espírito, ore em todos os momentos, ore em todas as situações e seja persistente na oração. Nenhuma coisa boa você consegue com facilidade. Não, tudo que tem valor custou um preço alto para você, começando a sua salvação. Ela custou o preço do sangue de Jesus. Então as coisas que chegam fáceis, elas vão embora facilmente. O que você não pagou por ele, o que você não investiu, o que você não chorou, o que você não dedicou, você não valoriza. Então seja persistente, porque a sua oração tem resposta. Desde que você acredite, fique no lugar certo, gire a chave, louvado seja Deus, e a bênção vai chegar para você. Paulo diz aos Tessalonicenses: devemos orar continuamente, sem cessar. Louvado seja Deus. A oração é algo inegociável do cristão. Devemos ser constantes, persistentes e intensos na vida de oração. Se você não ora, você não sabe o que é vitória. Eu vou lhe convidar para você começar uma vida de oração a partir de hoje na sua casa, para que resplandeça a presença de Jesus dentro dela. Porque na casa que tem oração é a casa onde Jesus mora. A segunda coisa, na casa que Jesus mora, para ter o equilíbrio, não é só a oração, é a palavra. Louvado seja Deus. A tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a tua palavra abunde no meu coração, nos nossos corações, nos vossos corações, escreveu Paulo aos Colossenses. Então é muito importante a palavra de Deus. Certa vez, você sabe dessa história, e eu quero completar isso aqui que é bem interessante. Preste atenção o que eu vou lhe ensinar, que eu aprendi ministrando do sábado de noite numa sala, numa plataforma privada, num devocional com os irmãos. Eu aprendi, o Espírito revelou, foi tão lindo, gente.
Porque normalmente se pergunta qual é a coisa mais importante, é a leitura ou é a oração? Então você tem aquela resposta. Qual é o avião pode voar sem a asa direita ou sem a asa esquerda? Não. Qual é a mais importante, a direita ou a esquerda? Não, as duas são importantes, não é assim? A palavra e a oração. Mas eu quero acrescentar uma descoberta revelada, quentinha para você, por isso que você tem que estar comigo todas as manhãs. Não é só a oração e a palavra que tem que estar equilibrado na vida, na casa onde Jesus mora. São os 4 pilares: a leitura da palavra, a oração, a comunhão e o serviço. Essas 4 coisas são fundamentais numa casa aonde Jesus mora. Se a sua não tem, comece a recolher, a juntar os caquinhos e a começar a estruturar essa casa nos parâmetros da Bíblia Sagrada. Vamos correr para terminar. A palavra de Deus é muito importante que a gente leia, medite e coloque em prática o que a gente está aprendendo da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada cristão é alimentado com a palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra liberta, consola, restaura, conforta, exorta. A tua palavra é alimento, é o pão vivo que desceu do céu. Então não é só ouvir, sejamos praticantes e não só ouvintes da palavra. A palavra de Deus é que aponta o caminho que nos leva para o céu. Enquanto a meditação oriental fala de esvaziar-se, fique aqui para a meditação, cruze as pernas, feche os olhos e imagine o horizonte e vá se esvaziando de tudo. A palavra de Deus é diferente para a vida do crente e você tem que se encher da palavra de Deus, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se você enche o seu coração com coisas que não edificam, você vai falar e vai refletir o que está dentro de você. Então nessa manhã, a casa onde Jesus mora tem palavra e palavra abundante. A Bíblia é a regra de fé e conduta de uma casa aonde Jesus mora. A terceira coisa, práticas. Não estou lhe dizendo nada complicado, práticas comuns na vida, na casa onde Jesus mora. A terceira coisa é o jejum. Gente, jejum não caiu de moda. Eu sou do tempo, desde jovenzinha, que a gente jejuava. Quem não se lembra do meu tempo, da minha geração? Quando ia fazer um congresso, tinha que se jejuar para que o Espírito Santo de Deus desse a palavra. Não era assim? Hoje, os anos me ensinaram que eu tenho que viver uma vida de jejum e oração. Por quê? Preste atenção, tem que ficar bem claro para você. O jejum não é uma moeda de barganha com Deus, não é uma moeda de troca. Eu vou jejuar essa semana porque eu preciso que o Senhor me dê a palavra para o final de semana. Não, o jejum é um estilo de vida da casa aonde Jesus mora. Bendito é o nome de Jesus. E tem que ser o seguinte, ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum na sua vida. Deus continua no mesmo patamar de lhe abençoar. Então, para que o jejum? Vai mudar a sua perspectiva de ver a glória de Deus que está disponível para sua vida. O que me faz mais o jejum? O jejum vai lhe fazer você sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Se lembra que em Mateus, em uma situação bem forte que os discípulos viveram, Mateus 7,14,
Eles viveram uma situação que eles não conseguiram tentar expulsar uns demônios e eles não conseguiram. Então eles voltaram para Jesus e disseram: Jesus, o que aconteceu com a gente? Então Jesus disse que aqueles demônios só saíam com jejum e oração. Então isso está dizendo o quê? A casa onde Jesus mora tem que ter uma vida constante de jejum e oração. Por muito tempo eu achei que esse texto era realmente aquilo que eu disse no começo. Não, é porque eu tinha que orar muito para que Deus manifestasse o seu poder. Não. Se lembre, Deus continua com o mesmo poder, o Espírito Santo que está dentro de você continua com o mesmo poder, que é o Deus verdadeiro. O problema é de que então, a minha fé. É exatamente. Então, o que está faltando é isso, e quando eu me aproximo dele, quando eu me dedico ao jejum, a oração, a leitura, a meditação e a vivência da palavra, eu vou entender que o poder está completo dentro da minha vida e o que me resta é somente eu colocar em prática. O milagre está aí. Tome posse nessa manhã, no nome de Jesus. Por quê? Porque a vida, a casa onde Jesus vive, a prática do jejum não é esporádica, não é uma vez no ano, não é na quaresma, não. Ela faz parte do seu estilo de vida. Eu tenho uma experiência bem interessante com o poder do jejum. Eu já sabia desde solteira que eu jejuava, e quando eu me casei, nós levamos isso até hoje. E sempre nos dias de domingo lá em casa, desde que eu era só com a Anchieta, depois chegaram os meninos, claro, eles só começaram a jejuar quando eles começaram a entender o poder e para que servia o jejum, entendeu? Para que? 58 de Isaías está lá descrito. Então é necessário saber que é uma arma para a gente, para a minha vida espiritual, e não para barganhar com Deus, nem para aumentar o poder de Deus, porque o poder de Deus já está poder e é poder. Mas aí eu estava morando em Macau, e a minha mãe, hoje já está com o Senhor, a minha mãe teve uma crise de nervos muito forte e foi levada para um hospital de repouso, uma casa de repouso aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E você sabe como ela entra, e a casa, eu não sei se continua do mesmo jeito, mas ela tem assim como umas grades, parece um presídio, e ela é dopada e passa 8 dias sem receber visita, pelo menos no tempo de mamãe. Eu acredito que a medicina tenha melhorado essa área, mas no tempo de mamãe foi assim, e aquilo me angustiou. Eu estava morando em Macau e aquilo me angustiou profundamente. Meus irmãos daqui de Natal diziam: Dira, não se pode visitar mamãe só depois de 8 dias, e depois você vai lá, mamãe está como um robô, e aquela coisa assim. Aquilo me angustiou profundamente, e eu fiz. Olha que eu já conhecia o poder do jejum, gente, na minha vida. Não era de Deus, era na minha. Uma arma poderosa para a casa onde Jesus vive. E aí eu fiz uma semana de jejum simples, até meio-dia, 1h da tarde. E eu disse ao Senhor: Jesus, tire a minha mãe de lá e nunca mais permita que ela volte nesse estado. Nunca mais. E mamãe recebeu alta, viveu não sei quantos anos mais, foi para a glória e nunca mais precisou ser amarrada e levada para uma casa de repouso. O jejum ainda faz efeito na vida do crente da casa aonde Jesus mora. Coloque o jejum como base, como estilo de vida para a sua casa. Isso faz você aprender a depender do Senhor. Você tem que cuidar de todas as áreas, sim, mas o espírito tem que estar conectado com o céu. E a última coisa, a casa aonde Jesus mora tem equilíbrio.
Por quê? Porque ora-se constante, porque ler a Bíblia e se pratica, porque tem uma vida de jejum como resultado já da vida de oração e do conhecimento da palavra, e tem uma vida de congregação. Vai à igreja. Tem uma igreja para congregar-se. É muito importante. Nós vivemos uma geração de crentes feridos e machucados de muitas igrejas. Se a gente fosse fazer um chamamento dos desigrejados, seriam muitos. Meu Deus, daria aqui em Natal para encher o Arena das Dunas e olhe lá. Todo mundo tem um quê contra a minha igreja, contra meu pastor, contra o meu líder. Gente, infelizmente, essa é uma realidade. Mas preste atenção o que eu vou lhe dizer. Ninguém pode viver um evangelho sozinho, longe do corpo de Cristo. Você precisa congregar-se. Agora no século 21, você tem muitas opções de igreja. Busque uma igreja séria, uma igreja que acredite nos fundamentos da palavra, uma igreja que siga a Bíblia. Congregue-se. O que você não pode ficar é dentro de casa amargurando o que há obedice, porque você faz parte do corpo e você é importante na igreja que Deus lhe colocou. Assim que, por favor, levante-se, tenha coragem e comece a congregar-se. Claro, agora quando a pandemia permitir as igrejas abertas, bote a sua máscara, vá para lá, vá para a oração, vá para a campanha, vá para o culto do domingo, leve as crianças para a escola dominical, leve as crianças para o departamento infantil, implante Jesus na vida dessa família como resultado de que essa família vive em casa a presença de Jesus. Olha aí que coisa linda. Vamos terminar dizendo a você: a presença de Jesus na sua casa, na minha casa, leva um estilo de vida equilibrado. Louvado seja o nome de Jesus. Leva um estilo de vida fundamentado nos princípios básicos da vida cristã. Persevera na oração, na leitura e meditação da palavra, na prática do jejum e persevera na vida de comunhão da sua igreja. Gente, congregar é muito bom. E o escritor aos Hebreus já dizia: não deixe de congregar como muitos têm por costume. Por quê? Porque quando você congrega, você pratica a comunhão, a coinonia, o elo do corpo de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o que você faz aqui, há recompensa para você. Oramos no final por você. Fique aí, não saia, porque vamos impetrar uma bênção na sua vida.